Nesse curso, acerca das experiências fascistas, nós aprendemos que o melhor não é iniciar pela pergunta: o que é o fascismo? E nem muito menos ter um conceito a priorístico de fascismo e tentar encaixar diferentes realidades históricas naquele conceito. Talvez a melhor pergunta seja: como foi o fascismo? Como é o fascismo? Como tem sido o fascismo? E se há algumas características que nós podemos apreender a partir do estudo das diversas experiências históricas do fascismo, isso pode ser feito porque nós chegamos a entender determinadas modalidades fascistas como um resultado concreto da pesquisa e não como aplicação a priorística de um conceito abstrato. Ou seja, pelo estudo da experiência da Alemanha, da experiência da Itália, da experiência do Japão, de Portugal, da Espanha, de diferentes países, de diferentes realidades nacionais, nós podemos elencar algumas características que não correspondem necessariamente e empiricamente a um determinado país, mas que correspondem a uma época que permite a emergência dos vários movimentos e regimes fascistas. Nós vamos explicar isso melhor. Em primeiro lugar, nós aprendemos nesse curso que o fascismo é inseparável do capitalismo na sua fase imperialista. Ou seja, não existe um fascismo na Idade Média, não existe fascismo na Idade Moderna, aliás, não existe fascismo sequer no século XIX. O fascismo tem uma gênese histórica, que nós já vimos na primeira aula, que diz respeito aos resultados da experiência catastrófica da Primeira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, o fascismo surge de forma indissociável do desenvolvimento do imperialismo e da dominância do capital monopolista. Ora, isso não significa que um país que desenvolveu um alto grau de monopolização da sua economia, como os Estados Unidos, tivessem que necessariamente ser fascistas. Ou que países mais atrasados do ponto de vista econômico, como a Espanha e Portugal, não pudessem sê-lo. Os Estados Unidos, como o principal império econômico que emerge no entreguerras, ele não precisou desenvolver uma modalidade fascista de dominação, porque as suas classes superiores, as suas classes dominantes, tinham autoconfiança e hegemonia suficientes para dominar por vias liberais e democráticas. Então, notem que a predominância do capital monopolista e a era do imperialismo criam, digamos assim, uma base sobre a qual se erguem movimentos fascistas. Mas não significa que cada movimento ou regime fascista empiricamente determinado sejam representantes de países com alto grau de monopolização da economia necessariamente. Podem ser, podem não ser. Da mesma forma, há uma outra característica das diferentes modalidades de fascismo que se desenvolveram no entre-guerras, que diz respeito a uma permanência incômoda, que é a manipulação racional da irracionalidade que é inerente não só às massas em momentos de crise e desespero, como no entre-guerras, mas também que é inerente ao próprio sistema capitalista.
O que significa isso? O sistema capitalista, ele é caracterizado, entre outras coisas, pelo um alto grau contínuo de desenvolvimento da técnica. Isso é notável, isso todo mundo percebe com um mínimo de estudo da história. Até a emergência dos regimes fascistas, pelo menos a Europa já havia passado, e os Estados Unidos também, por 2 revoluções industriais. Entretanto, o desenvolvimento das técnicas no capitalismo não tem finalidade social nenhuma. Vamos entender isso de uma maneira muito simples com um exemplo. A bomba atômica, ela foi um produto do desenvolvimento científico e da sua aplicação na forma de uma técnica militar. Não há nenhuma dúvida de que se nós não empregássemos a razão, o conhecimento organizado e sistemático que consiste na ciência, a humanidade não poderia ter desenvolvido a bomba atômica. No entanto, o uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki representou, talvez, o fenômeno mais apavorante da história humana, porque pela primeira vez a humanidade comprovou que podia se autodestruir devido ao grau de avanço técnico que ela havia atingido. Ou seja, então a bomba atômica foi um produto da razão, mas ao mesmo tempo a sua finalidade é irracional. Ora, o sistema capitalista é assim, né? Ele desenvolve técnicas, ele desenvolve formas modernas de produção, mas o que ele produz não se dirige a uma finalidade social, ou uma finalidade em que a humanidade, enquanto ser comunitário, possa determinar o usufruto dos resultados da sua aplicação. Bem, o fascismo, portanto, ele é a exacerbação de um fenômeno inerente ao capitalismo. Porque o fascismo, como nós já vimos, ele é a manipulação oportunista e racional daquilo que há de irracional nas massas, ou seja, ele é um produto da política de massas, né, que também emerge no século XX. Então ele é essa manipulação oportunista e racional daquilo que há de irracional nas massas em momentos de crise, mas, ao mesmo tempo, essa sua característica é vinculada a uma peculiaridade fundante do capitalismo. Afinal, o capital, ele se reproduz em si por si mesmo, sem ter em consideração qualquer finalidade humana. Traduzindo de forma muito simples, só se produz no capitalismo para se obter lucro, não para satisfazer uma necessidade humana. A satisfação de uma necessidade humana, através da produção, é apenas uma contingência. Ou seja, para obter lucro, é preciso produzir alguma coisa que seja consumida. Mas não significa que a finalidade da produção seja a satisfação de uma necessidade humana. Na verdade, é a própria reprodução do capital. Ora, o fascismo opera nessa lógica. Ele exacerba essa lógica. Afinal, enquanto técnica, o fascismo é racional, como qualquer técnica.
né? Aquilo que os fascistas fazem, aquilo que eles dizem, não é gratuito. Não existe nada gratuito e casual na política fascista. É uma poderosa técnica de manipulação da irracionalidade das massas. Mas, ao mesmo tempo, o fascismo articula um discurso profundamente irracional. Então, ele é também uma modalidade de irracionalismo. E ele é, no limite, uma reação à própria razão que triunfa com os ideais iluministas e com a Revolução Francesa. Portanto, nós vimos uma primeira característica a de que o fascismo ele é produto de uma época em que domina o capital monopolista. A segunda é de que ele é irracional. Ainda que as técnicas que o difundem sejam racionais, enquanto técnicas. Mas há uma terceira característica, entre várias outras que nós vimos nesse curso, mas que é permanente, que está em todas as manifestações fascistas, que é o anticomunismo. E através da discussão do anticomunismo, nós entramos no caso brasileiro. Vejam, o anticomunismo é também uma forma de manipulação racional do irracional. Porque o que é o anticomunismo? O anticomunismo não é uma negação determinada do comunismo, ou seja, daquele movimento prático informado por uma teoria que quer fazer uma revolução. O anticomunismo não é necessariamente a negação disso, porque não é uma negação determinada. Se nós quisermos já entender o anticomunismo na sua origem, eu sugiro que vocês abram o Manifesto Comunista de Marx e Engels e leiam as primeiras frases. E vocês verão lá que Marx e Engels dizem que há uma acusação circulando contra vários partidos mais ou menos radicais de comunismo, como se esses partidos fossem comunistas. Marx e Engels até iniciam o manifesto dizendo: um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. É um espectro, é um fantasma. Não se combate um fantasma. Ou se combate? Agora vejam, se trata de um espectro, é por isso que Marx e Engels dizem: está na hora dos comunistas se apresentarem como o que eles são e o que eles pensam. Mas em 1848 não havia de fato um movimento comunista, senão como uma aposta de Marx e Engels. O movimento comunista se configura em termos mundiais a partir de 1919, quando é fundada a Internacional Comunista. Portanto, muito tempo depois da publicação do Manifesto Comunista, que é em 1848. Mas, pasmem, também no Brasil havia um discurso anticomunista. Sobre isso, eu sugiro que vocês entrem no site Terra Redonda, depois colocamos o link aqui, e vejam um artigo que eu mesmo escrevi sobre o anticomunismo, onde faço uma história, ou pré-história, digamos assim, do anticomunismo. Na verdade, história. Por quê? Porque no Brasil já há, desde a metade do século XIX, um discurso anticomunista que eu detectei em jornais da época, em discursos parlamentares. E esses discursos anticomunistas, eles acusavam os abolicionistas, ou seja, aqueles que queriam acabar com a escravidão no Brasil, de comunistas. Diziam que o fim da escravidão era uma forma de comunismo. Diziam mais que defender ensino público gratuito era uma forma de comunismo, que financiar as artes era outra modalidade de comunismo. E vocês sabem que nada disso é comunismo.
Portanto, o anticomunismo não é a negação do comunismo. O anticomunismo é uma operação política e discursiva também, que visa criar um espantalho, né, para, na verdade, defender uma posição ultraconservadora. Ora, o anticomunismo não precisa necessariamente ser fascista, mas o fascismo necessariamente é anticomunista. Mas, de novo, não é porque o fascismo combata um movimento comunista real e prático. É porque o fascismo precisa fazer essa operação que os anticomunistas fazem, a de hipostasiar, exagerar um determinado argumento, um determinado adversário para justificar uma ação de extrema-direita. Como vocês sabem, havia abolicionistas no Brasil que eram senhores de escravos, senhores de terras, como Joaquim Nabuco. Estavam longe de serem comunistas. João Goulart, em 64, foi derrubado porque seria comunista, e ele era um proprietário de terras, ligado ao trabalhismo, mas muito longe de ser comunista. Bem, o anticomunismo no Brasil, ele começa a se materializar em organizações a partir dos anos 20. E aqui uma outra dica. O historiador Edgar Carone, nos seus livros de História da República do Brasil, ele mapeia, nesses vários livros, as organizações de direita, de extrema-direita, as organizações militares. Ele mostra que já no início dos anos 20, há bandos de policiais e amigos de policiais no Distrito Federal, na época Rio de Janeiro, que se organizavam para bater em trabalhadores, em anarquistas, comunistas que preparavam greves. O anticomunismo acaba também por se fundir com as organizações fascistas que vão se desenvolver nos anos 20 e 30, especialmente na comunidade italiana. Por exemplo, em São Paulo. Ou junto a representações do Partido Nazista, que vão se desenvolver nos anos 30. Cabe lembrar que, segundo a historiadora Anna Dietrich, no Brasil, houve a maior célula, ou maior contingente de nazistas fora da Europa. Bem, apesar de tudo, a principal organização fascista que se desenvolveu no Brasil foi o integralismo, dirigido por Plínio Salgado, né, que era um escritor, um jornalista do interior de São Paulo, que acabou se tornando uma espécie de mito de um movimento que visava combater especialmente a Aliança Nacional Libertadora, que congregava comunistas e nacionalistas de esquerda nos anos 30. O integralismo tentou um golpe de Estado em 38, que visava, inclusive, a morte de Getúlio Vargas. Eles atacaram o palácio onde estava o presidente, mas foram derrotados. No entanto, o integralismo depois se reorganiza como Partido da Representação Popular e concorre às eleições presidenciais, por exemplo, em 1955. Também os integralistas ficam abrigados nas Forças Armadas, e muitos deles participam do golpe de 64. É claro que há muita discussão, né, sobre o caráter fascista do integralismo. Nós já vimos uma aula sobre isso, mas basta dizer, né, o que foi afirmado agora no início, que não nos cabe aplicar um conceito prévio de fascismo para ver se o integralismo se encaixa ou não nele. O integralismo no Brasil fazia parte de uma família de fascismos, que abrangia outros países latino-americanos, como a Bolívia, como a Argentina,
mas principalmente os países europeus. E o integralismo também se dirigia à defesa da ordem social, da luta contra o comunismo e manipulava especialmente as classes médias com um discurso irracionalista. Bem, isso é retomado aqui para nós entendermos que o bolsonarismo, que é a modalidade mais recente de fascismo no Brasil, não é um raio em céu azul. Ele tem profundas raízes na história do Brasil. Assim como o fascismo não é um simples parêntese na história europeia, como muitos liberais pensaram. Por exemplo, o grande filósofo italiano Benedetto Croce, que não aderiu ao fascismo, mas que, após a experiência fascista do seu país, a Itália, disse que odiava tanto o fascismo que renunciava à tarefa de compreendê-lo. E que, no fundo, o fascismo era uma espécie de doença moral da sociedade, um parêntese na história europeia, já que essa história, na visão dele e de muitos outros, era uma caminhada no sentido da realização da ideia de liberdade. Portanto, o fascismo não se encaixava nesse progresso da razão, da democracia e da liberdade. No entanto, o liberalismo e o fascismo, eles formam um contínuo. Porque, como nós já vimos, no momento em que as democracias liberais são insuficientes para garantir o nível da taxa de lucro desejado pelo grande capital, ele apela necessariamente para uma forma de dominação fascista. É óbvio que o fascismo, uma vez instalado, isso vai ser importante para a gente entender o bolsonarismo, ele adquire uma autonomia relativa em relação ao grande capital. A tal ponto que, na sua lógica destrutiva, ele pode levar um Estado nacional à destruição, como quase aconteceu com a Alemanha. A Alemanha, em 1945, não deixou de existir porque, especialmente os Estados Unidos, resolveram salvar a burguesia alemã e manter a existência do país, porque isso interessava, claro, ao próprio capital estadunidense e às suas necessidades geopolíticas na disputa com a União Soviética. Bem, o fascismo, portanto, seja na Europa ou em qualquer lugar do mundo e no Brasil, ele é um produto sempre existente potencialmente na sociedade. Ele existe de forma larvar. Ele não desaparece. Ele não vai desaparecer enquanto houver capitalismo. Por isso ele tem que ser combatido o tempo todo. Até que as raízes históricas que permitem a sua emergência também desapareçam. Bem, no caso brasileiro, ao final da ditadura, do regime de 64, houve uma modalidade de transição para a democracia que preservou essas formas elementares do fascismo intactas. Vejam, independentemente de como nós caracterizemos a ditadura de 64, civil, militar, fascista ou não, obviamente houve elementos fascistas que afloraram nela, porque o fascismo potencial sempre está presente quando esse tipo de regime se instala. Organizações mais ou menos assumidas como fascistas atuaram como já vinham atuando nas Forças Armadas, desde os anos 30, como nós vimos, através dos integralistas. O que acontece na transição? Os militares controlaram a transição. Não aconteceu no Brasil uma justiça de transição, como aconteceu, por exemplo, na África do Sul ou na Argentina. Não houve punição sequer moral e simbólica
da ditadura e das pessoas envolvidas em crimes contra a humanidade. Na verdade, os militares exerceram uma tutela sobre o novo regime, que se instalou em seguida, e que é chamado, na verdade, mal chamado de Nova República. Nova República não é um termo que a esquerda defendia nos anos 80. Ela contestava a ideia de nova, porque havia muitos traços de continuidade entre a ditadura e o regime que se estabelece a partir dos anos 80. Ora, se os militares controlaram a transição, eles cederam parte do poder para que houvesse uma disputa na sociedade civil por essa parte desse poder, mas eles preservaram a sua instituição como uma instituição à parte da sociedade. Agora, vejam bem, é dentro de uma instituição que é um corpo como se fosse separado da sociedade, com autonomia em relação ao resto do Estado, é que eles passaram a cultivar uma nova estratégia anticomunista, na visão deles. Vamos entender isso bem. Como nós vimos, o anticomunismo, ele é a doutrina fundamental das Forças Armadas desde 1935, quando a insurreição comunista, ou melhor, a insurreição feita em nome da Aliança Nacional Libertadora, dirigida por Luiz Carlos Prestes, foi derrotada. Bem, esse anticomunismo permanente, ele foi rediscutido nos anos 80. E os oficiais militares responsáveis pela formação, né, e pelos serviços de inteligência, passaram a dizer que a esquerda havia sido derrotada no plano das armas, ou seja, as guerrilhas urbanas e rurais teriam sido derrotadas, mas que agora a esquerda tinha desenvolvido uma nova estratégia gramsciana, que eles chamam de gramscista, que é uma estratégia indireta de tomada do poder através da perversão, da desmoralização, das instituições básicas de uma sociedade democrática. Eles falam em democracia. A família, a religião. Então, por exemplo, a defesa de comportamentos sexuais mal vistos pelos conservadores se torna uma espécie de materialização do marxismo cultural ou do gramscismo. A teologia da libertação seria uma penetração insidiosa do comunismo na igreja. A própria ação de partidos de esquerda democráticos, com respeito às instituições, seria uma estratégia indireta para chegar ao poder e depois implantar uma ditadura comunista. Bem, essa forma da ideologia anticomunista, ela permaneceu, né, até os dias atuais, mas numa primeira fase dessa chamada, ou mal chamada Nova República, de 1990, quando assume o primeiro governo neoliberal eleito, Collor, até 2002, quando o outro representante do neoliberalismo, Fernando Henrique Cardoso, deixa o poder, nesta fase, nós temos um certo distanciamento da cúpula militar em relação a esse delírio anticomunista que é ensinado e difundido nas escolas militares, mas muito mais do que nas escolas militares, em órgãos da sociedade civil de natureza liberal,
que vão se desenvolvendo ao longo dos anos 80 em associação com os militares. Aqui vale um outro parêntese. A partir da segunda metade dos anos 70, os empresários começam a se afastar da ditadura, dizendo que ela é estatizante e que é preciso defender o liberalismo. Os próprios militares, especialmente aqueles ligados aos serviços de inteligência, e que tem uma forte presença no último governo militar do general ditador João Figueiredo, eles se aproximam também desse discurso liberal no plano da economia. Eu tenho um exemplo, aliás, há vários exemplos de instituições que surgem nos anos 80, mas vou citar apenas um, que foi um evento promovido pelo Clube da Aeronáutica em outubro de 87, na verdade uma palestra do senhor Jorge Boaventura, que era representante brasileiro da Liga Mundial Anticomunista. Estavam assistindo a esse senhor, vários oficiais militares da ativa ou da reserva, oficiais superiores. E o senhor Boaventura dizia na palestra que Rousseau era um cretino e que a esquerda estava já tomando o poder através de uma estratégia gramsciana. Bom, sobre isso eu também cito, nós podemos colocar aqui um artigo que eu escrevi, que está no blog da Boitempo, sobre o gramscismo, onde eu faço uma breve incursão sobre essa história que vai levar ao olavismo. E ali há alguns outros exemplos e documentos militares dos anos 80 que citam essa suposta preferência agora da esquerda por uma estratégia indireta para a tomada do poder. Obviamente que vocês perceberam, mas eu não terei tempo de desenvolver aqui, isso seria outro curso, que isso não tem nada a ver com Gramsci. Esse é mais um espantalho, lembrem-se da definição de anticomunismo, que eles criaram para mobilizar as pessoas, né, em torno da sua própria estratégia, que é insidiosa, que é indireta e que visa perverter a democracia e, por que não, as diferentes modalidades de família que as pessoas podem e querem ter. Ou seja, eles acusam o adversário aquilo que eles fazem. Continuemos. Jair Bolsonaro, ele é um produto disso. Mas, como eu disse, até 2002, a cúpula militar, ela quis uma certa distância sanitária desse delírio anticomunista. Não interessava a ela entrar em contradição com o governo Collor, com o governo Itamar e muito menos com o Fernando Henrique Cardoso. Já a partir de 2003, nós podemos documentar já uma série de pequenos atos, pequenas insurreições de militares da reserva, do clube militar principalmente, mas também desobediência manifesta de oficiais superiores aos governos de esquerda que assumiram em 2003. Isso foi num crescendo, a ponto de que os militares se envolveram diretamente, tanto no golpe de 2016, mas muito mais na fraude, que de certa forma foi a eleição de 2018, porque impediu o candidato mais popular de concorrer. No caso, o ex-presidente Lula. Bem, o Bolsonaro, nos anos 90, é visto pelos serviços reservados, os serviços de inteligência das Forças Armadas, e essa documentação está toda disponível no Arquivo Nacional. Ele era visto como uma espécie de, entre aspas, revolucionário, ou seja, não é um revolucionário, mas alguém que advogava o uso de técnicas e discursos inconvenientes naquele momento. Então, o Bolsonaro participava de manifestações ilegais e policiais militares, ele entrava em unidades militares para fazer discurso político, e muitas vezes se associava até a pessoas de esquerda no parlamento, porque ele visava
combater o governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi oposição a esse governo. Com a subida ao poder do PT, a estratégia do Bolsonaro vai tomando um novo corpo. Ele passa a incorporar principalmente, além do discurso de defesa socioprofissional dos militares e policiais militares, especialmente do salário, que é a principal bandeira dele, ele não tinha outra praticamente. Claro, a defesa da memória da ditadura também, mas a partir de 2002, 2003, começa a tomar mais importância a defesa da memória da ditadura, a defesa da tortura, o combate aos indígenas, aos quilombolas, e mais recentemente, a partir de 2010, 2013, uma associação com o discurso evangélico que visava constituir não o comunismo, mas o petismo, como uma espécie de salvaguarda da destruição da família e da promoção de comportamentos sexuais desviantes, entre outras coisas. O próprio discurso nacional ou nacionalista que ele tinha nos anos 90, e que se restringia principalmente à defesa de minerais estratégicos do Brasil, mas também ao ataque aos indígenas, porque eles representariam a possibilidade de desmembramento do território nacional, outro delírio, né? Por exemplo, alguns povos, os povos indígenas que ele atacava sequer tinham ou têm a concepção de um Estado. Mas, enfim, essa manipulação do discurso nacionalista, ela se torna menos importante, porque Bolsonaro se envolve principalmente com esse discurso evangélico de direita e com a defesa do liberalismo econômico. Né? Portanto, o seu nacionalismo é um nacionalismo de fancaria, um nacionalismo de mentirinha. Né? Não pode mais ser nacionalista uma instituição, sejam as Forças Armadas ou a Presidência da República, que entregam a base de Alcântara para o seu inimigo estratégico, os Estados Unidos. Aliás, como diria o velho de Gaulle, né, da França, Forças Armadas são uma instituição do Estado. E para isso é preciso que exista um Estado. Então, o bolsonarismo encerra contradições, mas vocês veem que ele é um produto dessa forma como se deu a transição da ditadura para a democracia e da preservação da formulação de discursos anticomunistas no seio das Forças Armadas e em organizações da sociedade civil, melhor dizendo, sociedade empresarial. Ou seja, um fascismo larvar, é um fascismo que existiu sempre em potencial e que no momento de crise perfeita, ou seja, a combinação de crise econômica, de depressão, de crise moral, de crise das instituições, de crise dos partidos políticos, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, das próprias Forças Armadas. Neste momento, né, de tempestade perfeita, como diriam os economistas, de uma crise geral, o fascismo pode emergir, como emergiu no Brasil. Portanto, o bolsonarismo é uma modalidade de fascismo, por quê? Ele representa, de fato, os interesses do imperialismo. Obviamente não são os interesses do Brasil. Já vimos, primeira característica do fascismo que eu anunciei no início. Ele existe vinculado à era dos impérios e do imperialismo, e da preeminência do capital monopolista. O bolsonarismo mobiliza a irracionalidade das pessoas, com um discurso irracional, mas que tem uma técnica por trás dele, e que é racional. E por fim, o bolsonarismo, ele manipula o anticomunismo, agora na forma do antipetismo. Temos que tirar as consequências dessa definição. O bolsonarismo é uma modalidade de fascismo e tem que ser combatido enquanto isso, enquanto fascismo.
Bom, acho que aqui nós terminamos, e é isso. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente não é dono do apartamento. A verdade venceu. E que a verdade vai continuar vencendo. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês, eu quero dedicar o resto de vida que me sobra, que eu espero que seja muito, muito eu espero. A gente começa a gostar da vida quando a gente está mais próximo do céu. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. O povo não tem o direito de permitir que um cidadão que causa os males que o Bolsonaro causa ao país continue governando e continue vendendo o país. O Brasil tinha um projeto de nação. O Brasil tinha um projeto de soberania. Porque faz 500 anos que nós fomos descobertos. Quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café, que ele vai almoçar e vai jantar, que as crianças estão na escola, que as crianças estão tendo acesso à saúde, à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho e ajudar a torná-lo realidade que eu me sinto muito jovem. E me sinto jovem para brigar muito. Então eu queria que vocês soubessem. Desistir, jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Eu preciso conversar com os empresários. Eu quero saber aonde é que está a loucura deles, de não perceberem que se eles quiserem crescer economicamente, se eles quiserem que a bolsa cresça, se eles quiserem que a economia cresça, é preciso garantir que o povo tenha emprego, que o povo tenha renda, que o povo possa viver com dignidade, senão não há crescimento. Será que é difícil? Ou será que nós vamos ficar refém do Deus mercado, que só quer ganhar dinheiro, não importa como? Quando é que a gente vai pensar nos de baixo primeiro? Então, não tenham medo de mim. Eu sou radical. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas desse país. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser, um mundo que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, sabe, racial nesse país, um mundo em que não tenha mais bala perdida, um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro, um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser, que as pessoas sejam o que elas decidirem. Stamattina mi sono alzato,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.